Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar comentando de uma coisa que eu particularmente gosto muito, que é sobre carros, mas trazendo algumas dicas para vocês e principalmente expondo aqui uma problemática muito grande, que são as lojas, né, que muitas vezes acabam se aproveitando da inocência ou do envergonhamento das pessoas mesmos de se sentirem retraídos ou às vezes não terem instrução suficiente para poder pegar um celular, fazer uma conta, e muitas pessoas também que acabam entrando em furada por falta de planejamento. Então eu vou trazer umas dicas para vocês, mas para começar, vamos dar uma olhadinha nesses vídeos que ficaram virais ultimamente aí nas redes, desses pastores, daqui do caso desse pastor, esse aqui eu já não sei se é pastor também, mas que trabalham ali em concessionárias e que vendem alguns carros de uma forma diferente, né? Vamos dar uma olhada. Algum carro desse hoje? 4.000 reais. Episódio de hoje, taxa boa. Aquele HB20 branco aí, ó. Mais novo do Brasil. Ó, eles têm 12 mil. Começa de daí, entrada. ó. Eu consegui. Financiando Mais 60. 56 mil. Se consegue liberar em 60 vezes, ia dar Meu Deus do céu. mais ou menos 1.700, 1.600 reais. Liberou em 36. Vantagem e desvantagem. A vantagem é que não tem vantagem, ele só se lasca. Desvantagem, a parcela deu um pouco mais alta, 2.746. Deu uma taxa muito boa e eu vou te provar pra você. Reduzir tudo. Um abraço pro rapaz aqui desse canal, não conheço ele, ó, por aí no carro, mas ele fez alguns reacts dos melhores vídeos aqui desses dois, então por isso que eu preferi reagir a ele reagindo do que pegar o vídeo direto, até porque são muitos vídeos e é difícil de achar. Reduziu. 56 mil. Se a gente precisar pegar 56 mil com alguém emprestado hoje, quanto que é o juro? Sabe quanto que é o aluguel de um carro desse hoje? 4.000 reais. Não dá pra baixar mais o preço pra nós? Vou te dar pro seu carro com IPVA total pago, transferência pro seu nome, o carro você não vai gastar com transferência. Encher o tanque do carro pra você ir embora de tanque cheio. Mesmo papinho do outro, inclusive, né? Olha só, você tá gastando aí um absurdo nesse carro que não vale esse valor, mas você vai levar ele com o tanque cheio, ó. Quem vai pegar na minha mão? Ah, Lula, meu presidente, o prato. E a galera, né, rapaziada, eu já vou comentar um pouco a respeito das dicas aí, a respeito de carro com vocês, né? Eu não sou lojista, mas eu gosto muito de carro, né? Então eu tenho um pouco de experiência que eu posso trazer para vocês terem um pouco de base, de noção a respeito de veículos até em geral. Então uma dica que eu dou para vocês, rapaziada, a primeira dica, a maior coisa que você tem que tomar cuidado é com financiamento, tá? Financiamento é o maior buraco que você pode se encontrar muitas vezes financeiro. Financiamento, principalmente nesse tipo de momento em que o cara vai no converseiro com um vendedor, ele acaba sendo muitas vezes tapeado, né? E em partes dá para se entender, porque o povo brasileiro muitas vezes não tem a condição de tirar um veículo à vista, principalmente se for um mais novo. Mas a minha dica para você, cara, é se você for fazer um financiamento, pelo menos leva seu celular, uma calculadora para você fazer a conta e ver realmente quanto que você vai pagar. Isso aqui é básico, você tem que ter essa noção. Porque o cara vai no converseiro, ele vai falar para você que é 17 vezes 4.000 e não sei quanto. Você na sua cabeça assusta, não consegue fazer o cálculo direito, você só vai pensar se aquilo é suficiente para o seu salário conseguir pagar e você viver, e você acaba descartando qualquer possibilidade de você ser demitido, passar por um aperto, passar por uma emergência. Então assim, cara, toma muito cuidado com isso. Vamos ver um próximo vídeo. O nome do senhor ou o nome da senhora? Dela? Do senhor? Peça sua CNH para mim, por favor. Tá aqui, licença. Me dá a palavra, se eu conseguir a gente fecha? Vou ligar pro operador do banco agora, só um minutinho, tá bom? Vamos lá? Beleza, Daniel, e você? Tudo na paz. Kevin, seguinte, eu tô com uma negociação agora no T-Cross para Funcionário, ela tá prendendo o riso. E aí, vender a venda de número 37 do nosso feirão. O cliente propôs uma parcela de 2.600 para a gente fechar negócio. Já está pré-aprovado na sua tela aí, se você olhar você vai ver. Só que está dando muito longe. Você consegue chegar em 2.600 de parcela? 2.600. É o Pedro Henrique. Bruno Henrique da Silva, esse mesmo. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Ele começou a empurrar os ovos. Ele tá empurrando, eu tô sentindo. Tá longe, Porra. Daniel. Tá longe. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá bom, Rapaz, até colocou aqui, ó, funcionário querendo rir, cara. tá bom. É a T-Cross 2020, tá? Ela é boa de ano, cara. Então, de repente, dá pra você mexer um pouquinho aí.
Tá na tela agora a pré-aprovação, tá? Calma aí. Daniel, só porque você tá aí, Choro, mano. vai machucar um amigo. 600 eu não consigo, Guardar Tá. isso aqui. tá? Não consigo. Mas 2,616 eu consigo pra fechar agora. Ah, não é possível que eu não vou perder. Eu vou perder essa venda por R$16. 2,616, tá fechado? Tá na última, cara. Parabéns, cara. Se liga, rapaziada. O rapaz aqui fez um cálculo pra vocês entenderem, né? Basicamente o que ele tá fazendo é trocando o carro dele para pegar um carro mais novo, né? Um T-Cross 2020. A tabela FIP desse T-Cross é com 84 mil a 104 mil. O cara deu o Kicks dele e mais 60 vezes de 2.616. Que dá 156.960, rapaziada. 157 mil praticamente. Vocês estão entendendo? Só nesse pagamento ele já estaria cobrindo o valor do carro e muito. Mas além disso, ele deu o carro dele. Então, aí até o pessoal aqui fez um comentário, que é o que eu falei pra vocês do financiamento. O financiamento, rapaziada, é um buraco muito grande. Por quê? Porque você fica refém de loja pra sempre. O que eu tô querendo dizer com isso, rapaziada? Quando você tá com um carro financiado, é muito difícil você vender ele no mercado particular. É muito difícil você pegar o seu carro, botar numa OLX, no Facebook e alguém comprar. Seu carro pode estar da hora, pode estar novinho, mas é muito difícil. Por quê? Porque quem é particular não quer ter essa dor de cabeça, não quer pegar um produto que está financiado por outra pessoa. Muitas vezes você vai tentar vender ele num valor de FIP, um valor mais caro para poder recuperar o que o seu financiamento já está te derrubando. Então, você perde o mercado particular. O que sobra para o cara? Ele tem que procurar concessionário, tem que procurar loja para poder vender. E aí é onde você fica refém, porque você tá querendo trocar seu carro, mas você não quitou ele ainda, então você vai ter que dar em uma outra loja, e aí a loja vai pegar, você vai assumir um novo financiamento, você fica refém disso pra sempre. Sacou? Então isso é uma coisa que você tem que estar esperto, rapaziada. Até os meninos estão falando aqui, ó, com certeza era isso, ó, o Kicks dele deve estar financiado. Eu também acho que deve ser isso, porque não é possível o cara se enfiou numa dessa, né, num buraco tão grande assim. Mas mesmo assim, vocês estão entendendo a problemática? Às vezes faz falta o cara fazer uma conta, vocês veem que raramente eles fazem a conta do total, quanto que você vai pagar no total do carro. Eles não costumam falar isso, até porque isso vai desanimar o cliente. Então o raciocínio do cara é simplesmente se aquela parcela cabe no bolso dele. E é onde muitas vezes você vai sentar. Aqui a gente está falando de pessoas que têm condição ainda de pagar 2.616 numa parcela. Talvez não seja o seu caso, talvez não vai ser o caso de muita gente. E aí o seu caso você vai pegar, e mesmo se for, vamos supor que se você se apertar, você vai pagar. Cara, lembra sempre da bucha que é isso aqui, é um compromisso de 60 vezes, cara. 60 vezes, um ano tem 12 meses. Vocês estão entendendo o tamanho da bucha? Vamos pro próximo vídeo. Você entrega o Onix quitado, a Jaguar quitada, e eu pego a Maverick. Ela deve 165 e vale Negócio de cabeça grande, ó. Uma Maverick, um Jaguar, cara. 176, é isso, Dê? 178 e 178. alguma coisa. Dá uma diferença de 10 mil. O que eu vou fazer aqui então? Para a gente tentar fechar esse negócio. Você vai assumir 48 parcelas de 2.699, ok? 48 parcelas de 2.699. Eu vou entregar para você a Tibor 8 Pro. Tá empurrando até o talo, hein, patrão? Os benefícios agora são os melhores, se liga só. Com tanque cheio, 2 DVD de custo de cabeça, o IPVA 2025 já está quitado, garantia de recompra de 95% da tabela FIP. Vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo isso daqui que ele falou? Garantia de recompra de 95% da tabela FIP. Já é uma forma do cara deixar o rapaz ali iludido, né? Porque dentro de todo esse processo de financiamento, às vezes o cara acaba não conseguindo vender. Tá entendendo alguma coisa, Chico? Tô porra nenhuma. A primeira parcela, qual que é o nome da senhora? Selma. Dona Selma, a primeira parcela a gente vai fazer o seguinte, ó. 90 dias para a senhora pagar. 90 dias pra ela começar a sentir a dor. Acabou. Só precisa mandar aquela Maverick correndo pra cá. Isso aqui é perigoso, rapaziada. Eu vejo os caras fazendo muito isso. Eu vi num outro vídeo, eu não encontrei pra colocar aqui, mas se eu encontrar eu faço uma parte 2. Que o vendedor, era o cara do chapéu, inclusive, né, da Y Veículos. Ele fala o seguinte, que você teria que pagar, era um carro de 40 mil reais, e você teria que pagar 6 mil na entrada, mais não sei quantas parcelas, e aí no final do ano você dá 10 mil. Cara, isso é muito perigoso, porque dependendo da forma que ficar acordado, e se você não tiver os 10 mil no final do ano? Porque a gente tá falando de pessoas que estão pegando um carro, né, que
30 mil reais, né, de 30 a 40 mil reais, e estão pegando ele ali parcelado e tal, e fazem um combinado de você dar uma pataca que é maior do que a entrada no meio pro final do ano, daqui a alguns meses, ele até fala, vocês vão juntando aí a família, e aí depois vocês ajudam ela a pagar esses 10 mil. Cara, isso é perigoso. Isso é perigoso, porque dependendo, você pode perder o veículo, aumentar a sua parcela, e muito por conta disso. Então isso é outra coisa que você tem que ficar de olho. Tá? É isso. Tem que mandar correndo, porque se a mulher pensar ou falar com o advogado, ela vai desistir da venda. Então manda correndo. Mas você vai buscar? Tá, a gente manda buscar. Manda meu funcionário lá buscar. Fechou. Fechou. Manda meu funcionário lá buscar. Mas essa despesa, você tá me ferrando aqui. Tá ferrando ele, hein? Ele tá ganhando 3 carros aqui, mais 48 de 2.700, mas ela que tá ferrando ele. A Maverick e o Onix, né? Tá, vambora. Despesa sua, né? Deixa eu falar pra você, Daniel. Tá bom. Se a senhora fechar agora, eu fecho. Deixa eu falar pra você, pra não fechar agora, você não consegue quebrar esses 600 aí não, cara? Ai, meu chefe, tu vai pedir desconto logo pro homem. Porra, segura essa daí. Como assim? Tira 600 parcelas aí. Quem me dera, homem. 48 vezes. Toma. De Eu vou fazer 600... mais negócio com você aqui, mano. Mas olha aqui, moço. Quem me dera. 48 vezes. De 699, a gente tá falando de 33 mil reais. Quem me dera que eu tivesse toda essa margem. Não tem como. Mas não tem como, moço. Metade do Onix, quase. Agora sim, ó, o que eu consigo fazer pra você é te garantir uma recompra de... Ó, o que eu vou falar pra você? Não, Vai lá. fala o que você ia falar. Garanto pra você a recompra do seu carro em até 95% da tabela FIP. Mas na troca, hein? Garantiu a recompra na troca. Depois, quando for decidir trocar a Tigor 8 por qualquer carro do nosso estoque. E detalhe, ainda estou te entregando o curso completo de presente para você. E eu quero treinar a sua equipe, eu quero participar dessa evolução do senhor lá. Te dou todo o know-how, toda a expertise que eu tenho Já para você vendeu ganhar o dinheiro. curso? Extra, 13 pessoas enganadas. É o dobro, a Velar custa Muito bom. Aí agora, rapaziada, vocês já pegaram essa visão sobre o financiamento, sobre todo o problema de você comprar na loja, que muitas vezes acaba acontecendo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa menina que vai falar, vocês vão entender. Pra comprar um carro. Falei pro meu pai que juntei de 100k e vou comprar um carro. Ele é investidor da bolsa há 20 anos. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não vou deixar de fazer essa besteira, não. É meu sonho, pai, Mini Cooper. Você imobiliza o teu dinheiro, paga IPVA, paga seguro, o carro desvaloriza, tirou lá 15, 20%, mais 15, 20% por ano. Nem é investimento o carro. A saída da teoria, eu tenho aquele meu caso daquela caminhonete que eu comprei lá em 2016. Eu sabia que eu ia perder, imaginava na época, vou perder uns 30 mil, mas azar, eu mereço. Fiquei com o carro 4 anos, pagando IPVA, manutenção cara. Quando eu consegui me livrar do carro, eu verifiquei que eu perdi 100 mil reais. Agora, se quiser perder dinheiro, vai lá e compra. Vamos lá. Agora é o seguinte, rapaziada, se você acha que eu vou concordar com o que ele tá falando, você tá enganado, cara. Primeiro porque é o seguinte, olha o ponto que ele vai levantar. Espera um pouco o teu sonho, então. Junta mais dinheiro, junta 3 vezes o dinheiro que você tem, daí pensa lá. Eu nem que tivesse 10 vezes não compraria carro. Nem 20. No passado até se ganhava dinheiro com carro, hoje é só perda. Você só vai perder. Meu pai já trabalhou com carro no mínimo 5 anos. Eu conheço o mercado de automóvel. Olha, se você deixar o dinheiro na poupança e paga 0,70 do CDI, você vai ver quanto de dinheiro você vai perder deixando na poupança. Agora imagina se está no CDI ou se está lá nas tuas ações fazendo opções. Você vai ter menos da metade do capital que teria. Mesmo assim, se tu quiser quebrar a cabeça, tenha 5 vezes o valor então. O valor do carro mais 5 vezes, então vai lá e aí faz o teu erro. Mas não acho que eu não vou te fazer, né? Rapaziada, por que eu não concordo com o que esse senhor trouxe? Primeiro porque carro, rapaziada, não é um investimento, tá? Esse é o primeiro ponto. Você não compra carro pensando só como investimento financeiro. Eu concordo com ele que não tem muito essa questão de valorização na maioria das vezes. Existe em situações específicas, dependendo de como você conhece o mercado, a valorização sim, ou pelo menos o empate. É claro que se você colocar na conta a gasolina, o IPVA, se o seu carro pagar IPVA, esse tipo de coisa, você talvez não lucre, né, um grande valor. Talvez você empate, dependendo do carro que você escolheu. Mas se você ficar pensando nisso, cara, sinceramente você não vai fazer nada. Você não vai nem comer uma comida que você gosta porque ela não é um investimento. Porque você não vai ter porque, nossa, eu posso comer uma coisa mais barata que me alimenta do mesmo jeito. O carro, rapaziada, ele é um bem de consumo. Ele é pra te dar liberdade, cara. Pra você não ter que pegar um transporte público, pra você não ter que se sujeitar a Uber o tempo todo. Vai fazendo a conta, bota no papel, esses caras que defendem que você não tem que ter carro, não tem que ter moto, não tem que ter veículo, quanto que você gasta com mototáxi, com Uber, se for pra você ir trabalhar? Sacou? A única forma de você economizar nesse sentido é com o transporte público. E a gente sabe o tanto que é difícil, rapaziada. Eu peguei busão muito tempo pra ir trabalhar. É você pegar um ônibus 1 hora e meia antes, é o ônibus atrasar, você chegar atrasado, é você sair 2 horas de ônibus depois pra chegar em casa. Então o carro
ele acaba sendo um produto que adianta muito a sua vida. Ele te dá liberdade para você poder fazer uma viagem. Você tá com uma menina ali, você quer dar um rolê, você pega a menina no seu carro, vocês estão ali num ambiente confortável. Então, rapaziada, esse papo aí de que você não tem que ter carro porque aí não é o melhor investimento do mundo, isso aí é besteira, cara. Você também tem que pensar no seu conforto, na sua evolução de vida pessoal. Agora, se você tá com o dinheiro contado, você juntou igual o caso dela aí, né, nessa brincadeira, que obviamente esses dois aí têm muita grana, você juntou ali seus primeiros 100k, você vai torrar 100k no carro, você não vai guardar nada, pô, cara, você tá se metendo numa furada. O que que eu costumo indicar pros meus amigos, pras pessoas que são próximas de mim? Primeiro, investiga bem, tá? Existe muito mito nesse mercado automotivo, então existe o mito de que se você comprar um carro que não for preto, branco e cinza, você não vai conseguir vender, isso é balela, sacou? Eu já tive um carro, rapaziada, um carro antigo na época, que eu comprei ele por um X valor, certo? E eu vendi ele 3 anos depois de ter rodado bastante, depois de ter aproveitado muito, eu vendi ele, cara, com um valor, eu acho que foi 30, 40% acima da FIP, cara. Aí você vai falar, ah, mas a moeda desvalorizou, ah, mas não sei o que, ah, mas você gastou com gasolina. Claro, cara, mas eu ia ter gastado com outras coisas, eu ia ter gastado com Uber, eu ia ter gastado com transporte público. Então, eu consegui dar essa sorte, também fui perspicaz na hora de comprar, né? O que que fez meu carro valorizar na época? Era a cor dele, que era uma cor diferente, era uma cor que saiu em poucos modelos, então quando eu comprei, eu cheguei a escutar de gente falar pra mim que por ele ter essa cor, eu não conseguiria vender, o que foi justamente o contrário, né? Eu sabia que, assim como eu, quem gosta do carro, quem acha ele bonito e curte a cor, iria pagar mais caro para ter por essa cor. O motor, então aí é uma outra dica que eu dou pra vocês. Você tá querendo comprar o seu primeiro carro, você tá querendo, cara, dá uma estudada. Mas estudada básica, mas abre o GPT e pergunta, tenta entender o que é o motor, qual que é o funcionamento, esse é um motor aspirado, é um motor turbo, é um motor de correia dentada, é um motor de correia banhada a óleo, pra você entender mais ou menos a bucha que você tá se enfiando, cara, que às vezes o cara vai com a mão na frente e outra atrás e acaba caindo em bucha. Carro é um negócio que tem muito mito e que tem uma confusão muito grande. Por exemplo, você pega o Gol, que é um carro que todo mundo aceita como um excelente carro para você ter. Depende, cara. Se você pegar um Gol com motor AP, você vai ter um carro maravilhoso, você vai ter um carro que é muito robusto, que é um carro que a galera de preparação automotiva procura muito encontrar um em bom estado, para poder, então você tem uma linha de venda excelente. Agora, se você compra um Gol 16 válvulas 1.0, são carros que têm um histórico de problema enorme. Então não é só você pegar o Gol, o Palio, ou não sei o que, você tem que conhecer do que você está pegando, sacou? E aí vai a principal dica, cara, faça o máximo possível para você tentar pegar o carro à vista ou evitar o máximo financiamento. Eu sei que nem sempre dá. Eu tenho um amigo meu que ele fez um financiamento num Civic há uns anos atrás e ele se deu muito bem, que é outro carro que valorizou muito, né? O Civic desses mais antigos valorizou muito. É um carro que cada ano que passa ele vai acompanhando a inflação. Então isso acontece porque o mercado automotivo no Brasil não é igual fora. E essa regra que o carro vai desvalorizando a cada ano funciona muito para carro novo, para carro comum. Agora, quando você tem alguns modelos específicos que a galera acaba gostando mais, ou que são de uma cultura automotiva, ou que tem algum diferencial, seja uma suspensão 4x4, uma motorização diferente turbo, alguma coisa assim, esses carros acabam caindo muito na graça do povo e acabam acompanhando a inflação, te dando uma possibilidade de ou lucrar ou de pelo menos você não desvalorizar o seu capital. Agora, a mais a tudo isso aí, rapaziada, eu sempre indico vocês procurarem um veículo. Em geral, eu divulgo mais carro, né? Apesar de eu gostar de moto, mas é porque moto é muito perigoso, então é algo que eu costumo aconselhar muito. Pela liberdade, cara, pela sua paz de espírito. Então essa parada aí de você viver só contando a questão financeira, que é importante você levar em consideração, né? Você colocar uma coisa que cabe dentro do teu bolso, que não vai te dificultar. Mas ao mesmo tempo é importante você também considerar que você viver só para acumular o capital é uma medida muito extrema e muito bestas muitas vezes. Né? Você acaba sacrificando muito sua qualidade de vida. Então fica aí minha dica para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, porque o vídeo acabou ficando bem mais longo do que eu estava prevendo. Mas tamo junto aí, valeu, falou.